das profecias de Zacarias, é o Deus que concede arrependimento, restauração e esperança. Esperança futura. Então veja, irmãos, o texto que nós vamos ler agora é o texto que a gente pode resumir, meus irmãos, o propósito da existência da vida nesse mundo. Muitas pessoas, elas procuram o sentido da vida. Outras, meus irmãos, procuram o sentido na vida. Na vida da vida, são duas coisas diferentes. O sentido na vida, penso eu, que é algo que está fora de mim. Que eu busco respostas, que está além de mim. Busco resposta para os meus conflitos, para as minhas dores, para as minhas angústias, para os meus medos, para a minha falta de esperança. Eu procuro, muitas vezes, inconsciente em alguém. Quando nós, que somos cristãos, deveríamos procurar consciente que o sentido na vida está em alguém. Aí muitos, por não entender essa grande diferença, que é grande, o nada, o dá, e a diferença está, quando alguém está buscando o sentido da vida, a minha compreensão é que ele está procurando aqui, nele mesmo, nos seus planos, nos seus projetos, nas suas circunstâncias. É daí, meus irmãos, que vem as maiores frustrações. Porque antes da gente pensar em vida, antes da gente pensar, meus irmãos, em vida, Deus já tinha pensado. Ele é o autor da vida. Ele sabe o sentido na vida e da vida. Na vida é Ele. Da vida é tudo aquilo que Ele dá. Por isso, meus irmãos, o texto de hoje, eu vejo com um grande resumo para responder essa busca filosófica, o sentido na vida, o sentido da vida. É Ele. É mesmo, pastor? É. Presta atenção no que nós vamos ler agora. Eu dou o título de O Deus de Promessas. Presta atenção no que nós vamos ler agora, do verso 9 até o verso 15, do capítulo 6 de Zacarias. Depois eu digo como é que a gente vai fazer aqui o nosso caminhar. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: receba o que foi trazido pelos exilados. Eldai, Tobias, Gedaías, que voltaram da Babilônia. E no mesmo dia, entre na casa de Josias, filho de Sofonias. Receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeitamente. União entre ambos os ofícios. A coroa será para Elém, para Tobias, para Gedaías e para Reim, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isto acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Vamos orar, meus irmãos. Gracioso Deus, bondoso, misericordioso, soberano, majestoso.
aquele que quando fala acontece, aquele que quando quer realiza. Que os nossos corações estejam em temor diante de Ti, em reverência, em respeito, em reverência, em gratidão, principalmente pela salvação que Tu nos deste. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Arranca de nós, Senhor, tudo aquilo que prejudica a nossa comunhão contigo, que é pecado, Deus. Sendo que o maior deles é a incredulidade. Nos livra da incredulidade, nos faz confiar, mesmo que os nossos olhos não percebam, mesmo que o nosso corpo não sinta, mas que a razão, pelo conhecimento da Tua palavra, nos faça confiar em Ti, Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada um desses irmãos que aqui estão. Tu sonda e conhece o coração de cada um. Tu sabes, Senhor, e conhece nas profundezas do seu ser, as suas dores, os seus medos, a sua arrogância, a sua soberba, a sua tristeza, a sua alegria, a sua gratidão. Tu conhece tudo, Senhor. Se faz real, mais uma vez, para nós aqui, que os nossos ouvidos não simplesmente escutem, mas ouçam de verdade todas as verdades contidas nesse texto para hoje, para agora, para os nossos dias. Que seja relevante. Da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam alcançados. Que seja motivo de alegria, de gratidão, de satisfação, mesmo em meio às dores, às dificuldades da vida. Que seja prazeroso, Deus, te louvar e te exaltar e te escutar. Sê conosco agora, Deus, eu te peço. Sê comigo, no abrir e fechar dos meus lábios, que o teu Espírito haja com poder, transformador, regenerador, de todos aqueles que me ouvem aqui e agora e aqueles que me ouvirão pelas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém. Como é que eu vou dividir esse texto aí, meus irmãos? A natureza da promessa, que eu chamo de o como. A identidade do prometido, o quem. E a plenitude do cumprimento, para quê? Aqui, meus irmãos, a gente encontra as respostas para o sentido na vida e da vida. Está aí. Nós estamos todos, nós os que virão, se ainda o tempo do Senhor voltar, for daqui a 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, todos que virão estão incluídos nessa promessa, nesse que se fez real essa promessa e nesse que cumpriu essa promessa. Tudo que nós vamos falar, meus irmãos, está num linguajar que comumente na teologia se chama o já e o ainda não. Nós já temos o sentido na vida. Nós já temos o sentido da vida. Aqui, nesse texto. Agora perceba, essa porção não está aqui por acaso. Se você olhar bem, atentar bem, essa porção do capítulo 6, ela é a conclusão das 8 visões que o Senhor deu a Zacarias em uma mesma noite. Aqui não se trata mais de uma visão, do verso 9 ao 15. Agora é aquilo, o padrão comumente usado pelos profetas no Antigo Testamento. Deus fala e o profeta fala para o seu povo. Antes disso, as visões eram perguntava o que era aquilo, e era explicado o que era aquilo, cheio de analogias, para que assim o povo entendesse. E o que foi que a gente viu? De forma bem rápida aqui, ó. No capítulo 1, do verso 7 ao 17, foi a primeira visão. Mostrou o zelo do Senhor pelo seu povo. Depois, do verso 18 ao 21, foi a segunda. O juízo contra as nações opressoras. Depois, capítulo 2, do verso 1 ao 13, a restauração e proteção do seu povo. Depois, capítulo 3, do verso 1 ao 10, a quarta, a purificação dos sacerdotes em Josué. Depois, meus irmãos, a quinta visão, o sustento divino da obra
capacitada pelo poder do Espírito Santo. Depois, novamente, o juízo contra o pecado sobre toda a terra. Depois, a sétima, que estava no capítulo 5, do verso 5 a 11, a remoção da iniquidade. Aí nós aprendemos que um dia o pecado de fato será extirpado do mundo. Hoje, nós temos a presença do pecado. Nós que somos filhos de Deus, reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, nós não somos mais filhos do diabo. Nós não estamos mais escravos, né, do pecado e nem sobre o poder do pecado, mas sobre a influência, que é a presença. Mas nós vimos nessa visão que um dia isso será aniquilado. Aí chegamos na oitava, que é o contexto imediato na nossa passagem, onde nós vimos o governo soberano de Deus sobre todas as nações. Então, se a gente fosse resumir, meus irmãos, todas essas visões em uma palavra, seria soberania de Deus. Soberania de Deus. E agora, para arrematar, o Senhor mostra, com essa promessa, que está escrito aí do verso 9 ao 15, que de fato, Ele sempre dirigiu o mundo. Meus irmãos, eu já parto uma aplicação aqui para nós. Nós estamos passando um tempo de frieza espiritual. A igreja do Senhor precisa urgentemente entender o sentido na vida e da vida. E não tem como, meus irmãos, a gente entender isso se a gente deixar de perceber que Deus controla esse mundo, por mais que esse mundo seja um mundo jaz do maligno. Por mais que este mundo já esteja sentenciado a morrer. E esse texto deixa claro isso, que o Senhor fará isso. E o Senhor fará, o Senhor está fazendo, e o Senhor fará de uma vez por todas. Então, não quero minimizar a dor de ninguém, a luta de ninguém. Nós vivemos luta, mas saiba que as nossas lutas, elas advêm de pecado. De pecado, do mundo caído. Ora estamos lutando por consequência de pecados nossos. Ora estamos lutando, estamos vivenciando lutas terríveis por nossa fidelidade. Então este mundo aqui é um mundo de lutas, de guerras, que todos os dias, meus irmãos, como disse bem Timóteo, a gente tem que atentar para que sejamos vistos como Deus, como nós passamos uma série aqui, aprendendo, obreiro, aprovado, que não tem do que se envergonhar. Eu vou lembrar os irmãos de novo, isso aqui é muito importante, você nunca esquecer. Nós vivemos dentro do tempo, relógio. Dias, semanas, meses e anos. E às vezes nós ficamos ansiosos para que certas coisas aconteçam. Às vezes nós ficamos ansiosos porque certas coisas que a gente quer que não aconteça estão acontecendo e a gente quer que termine logo. Deus não vive nessa loucura. E para a gente saber lidar com essas situações, temos que lembrar que de fato Ele é soberano. E as 8 visões aqui mostrou na prática que Ele vem governando. Soberania não é só um nome. É um caráter de um Deus que age. Quem está aqui na quarta-feira tem aprendido. Um Deus da providência. Que está nas coisas mais simples, as mais complexas. Deus está no controle de todas elas. Mas aqui, meus irmãos, como eu já tinha dito, e sempre venho dizendo, o livro de Zacarias é um dos livros do Antigo Testamento onde mais fala de Cristo. Então aqui, nós vamos ver isso aqui. E perceba, durante a exposição, nesses 3 pontos, perceba para isso aqui, ó. Certeza no plano de Deus, que é esse. Esse plano em um processo histórico de revelação. E, por fim, a responsabilidade do homem. Está sempre aqui, meus irmãos. A soberania de Deus que age na história. O plano é dele, ele age, mas de uma maneira misteriosa, nós temos
responsabilidade. Porque quando você lê o último verso, olha o que é que diz, ó. Isso acontecerá. Olha o que é que está dizendo o último verso. O que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer? Qual é a condição aí? Aí o texto vai dizer: e isso acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. O ouvirem aqui, entendam, é obedeçam. Sejam diligentes. Obedeçam. Aí a pergunta é: então se a gente não obedecer, não vai se cumprir? Não, vai se cumprir. Por quê? Porque no desenrolar do texto, meus irmãos, as palavras gritantes aqui, que são os verbos, eles vão estar naquele aspecto que nós já tratamos aqui. Horas eles vão aparecer no perfeito. Horas eles vão aparecer no imperfeito. O perfeito quer dizer uma obra já realizada. O imperfeito é uma progressão dessa obra. Entendeu? Agora, quem está fazendo essa obra? É um ser humano? Não. É Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, a gente não pode olhar só para o verso 9 e achar que a obra de Deus ela só se realiza se nós obedecermos. Não. É um chamado a um privilégio. Se a gente não obedecer, Deus vai levantar outros para que assim o faça, porque a obra dele já aconteceu. Por isso, quando nós lemos Romanos, lá está dizendo que nós somos mais que vencedores. Nós ouvimos aqui ontem, no culto de jovens. E várias vezes aqui é replicado isso. Então, perceba que no desenrolar aqui do sermão, é certeza o plano de Deus ele acontece. E ele acontece, é a prova, é a progressão. Ele está citando aqui uma promessa de um Messias que ainda viria, que nós sabemos que já veio. Ele está aqui na tipologia de Josué, chamado de renovo. Olha aí, a história, o progresso desse plano de Deus, dessa promessa de Deus acontecendo. E aí, quando chega no último verso, a obediência diligente indica que, embora o plano divino seja certo, a participação do povo nas bênçãos envolve fidelidade contínua. Então vamos ao texto. A natureza da promessa. Presta atenção aí, versos de 9 a 11. E como eu sempre ensino os irmãos aqui, as palavras mais importantes de um verbo, de um texto, sempre são os verbos. E depois, a segunda percepção é se esses verbos se repetem. Então, há uma ênfase, entendeu? É o que a gente aprende, meus irmãos, quando está estudando a Bíblia. Quando vai ler um texto, eu vou olhar os verbos, que os verbos estão sempre mandando fazer alguma coisa. E palavras que se repetem, pode ser verbo, pode ser substantivo, pode ser o que for. Se repetiu, é a ideia de que, olha, presta atenção, é uma ênfase. Então presta atenção aí, ó, como é que começa. A palavra do Senhor veio ao profeta e disse para ele, aparece a nossa primeira palavra aí, ó. Receba. Receba o quê? Ou quem? Aí ele vai citar 3 indivíduos aqui. Que vêm da onde? Vêm da Babilônia, do exílio. Quando a gente estuda lá Esdras, Neemias, a gente sabe que quando terminou os 70 anos, não saiu todo mundo de uma vez, não. Veio uma parte, depois veio outra. E ficaram alguns lá, não saíram. Foi aos poucos, não foi assim tudo de uma vez, não. Isso explica aqui também, que de lá está vindo esses 3 indivíduos. Eudai, Tobias e Gedaías. E o texto diz, ó, que voltaram da Babilônia. Aí ele diz, e no mesmo dia entre na casa de Josias, filho de Sofonias. Aí aparece a palavra, receba de novo. Receba deles. Provavelmente, esses homens adquiriram riquezas lá. E aqui o texto está falando, prata e ouro. E pede, e diz para eles, ó, fale para esses homens, pegue essa prata e esse ouro, para fazer o quê? Uma coroa. Preste atenção, uma coroa, em algumas versões, coroas. Há um debate aqui, por que algumas versões vêm coroa e outras vêm coroas. Aí alguns vão dizer, não, porque coroas, a palavra no original está no plural, de fato.
mas um plural que não é dentro do nosso contexto, né? Plural para nós normalmente é uma palavra que tem um S no final, né? Mas no hebraico, por exemplo, Elohim, que é Deus, está no plural. Mas é porque são três em um só? Não, não é isso. Eles chamam de... É uma palavra que dá a ideia de um plural majestoso, de majestade, entendeu? De algo de excelência. Então aqui, o plural, não sei a sua versão, talvez apareça coroas, dá a ideia, não é de que são várias coroas, é uma coroa excelente, é uma coroa que não é comum. E quando a gente fala coroa aqui, a gente imagina aquela coroa lá do Burger King, né? Mas só que essa coroa não era assim, era como se fosse três em uma só. Colocava uma, colocava outra, e ela tinha uns diademas, ela é diferenciada. Por isso, no plural, que ela dava a ideia de majestade, de autoridade, de governo. Entendeu? Preste atenção. Ela vai ser colocada na cabeça de quem? Guarde essa informação. Vai ser colocada na cabeça de quem? O texto está dizendo aqui, ó. Na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Então preste atenção. Nosso primeiro ponto é a natureza da promessa, o como. Aqui é o início de uma promessa. Perceba, de uma promessa aonde o indivíduo vai ser entronizado. Entronizado. Por quê? Coroa. Vai ser entronizado. Agora perceba, antes de executar qualquer ato simbólico, Deus aqui, quem está dando essa palavra ao profeta, Deus mostra que ele mesmo providencia os meios. Os recursos vêm de longe, dos exilados, revelando que a promessa nasce da iniciativa divina, não humana. E como é que a gente sabe disso? É pelo receba. O receba lá, a palavrinha que está lá, o verbo que está lá, está no perfeito. É de algo que é certo. É de algo que vai acontecer. É de algo que provém de um Deus soberano. E quem escuta tem que obedecer. E eles vão obedecer a fazer isso. E o que é que isso significa? Isso mostra, meus irmãos, que o como da promessa não depende de homens, mas de Deus. A gente sabe que uma das maiores dificuldades numa igreja é as pessoas dizimarem e ofertarem de maneira voluntária, felizes, alegres. Muitos de nós aqui, em algum momento da vida, não ofertou como poderia ofertar, não dizimou como poderia dizimar. Em algum momento da vida, eu me lembro quando eu era comerciante, eu pagava consórcio de moto. E eu dava meu dízimo. Só que meu dízimo era quase uma prestação de uma moto. E aí meu coração ali cresceu para aquilo e eu passei um tempo sem dar dízimo. Você estou dando? E meu pai que era pastor. Passei um tempo sem dar. Depois me arrependi e vi que eu não tive lucro nenhum em reter aquilo que nunca foi meu. E eu não voltei a fazer porque eu me tornei uma pessoa boa, melhor, não. É porque Deus realmente agiu na minha vida. Esses indivíduos aqui, Heldai, Tobias, Gedaías, não tinha nenhuma pretensão em ajudar para que essa prata, esse ouro, era para fazer a coroa e também para ajudar na construção do templo. O contexto aqui é, eles precisam construir o templo. Eles estão voltando do exílio, onde não tinha mais tempo para eles adorarem a Deus. E é Deus que move tudo. Por isso que a única coisa que a gente pode fazer é orar. Senhor, toca no coração. Senhor, move, que é Deus que faz, não é a gente. Tem horas que a gente pensa que é a gente, a nossa influência, é a nossa fala. Nunca foi e nunca será. É sempre Deus. Do começo ao fim, é sempre Deus. Por isso eu digo, isso mostra que o como da promessa de Deus se estabelecer sempre depende dele, nunca do homem. E esse é o detalhe. No verso 10 aparece o verbo receber, indicando que o profeta ainda deveria fazer. Vai e faça. Mas no versículo 11, quando aparece de novo,
aí já é no perfeito, meus irmãos. É como se Deus dizendo assim, ó, faça, porque se você não fizer, outros vão fazer, porque na minha visão já está feito. Nós vimos isso aqui, quando estávamos estudando Ageu. Vão lá pegar o material, a madeira, vão lá pegar, e os verbos estavam nessa mesma posição. É Deus dizendo, ó, já está feito. Vai e faça. Meus irmãos, o que significa? Olha aqui. Significa que Deus ordena como e quem, já garantindo o resultado. Entendeu? Entendeu não? Vou te explicar. É como você precisasse de uma casa e um dono de uma imobiliária, que você olha para ele, ou de uma construtora, que ele é muito rico, e ele diz para você, ó, vá lá, construir sua casa. O que é que você ia pensar? Não, agora eu tenho uma casa mesmo. Porque quem está mandando eu ir é o dono de uma construtora. É um homem rico, um homem que construiu várias casas, vários prédios, centenas e centenas de milhares. Então ele está dizendo, vai construir a casa, a gente acredita, não acredita não? Não, eu vou ter a casa agora, mas ela não está feita, né? A gente não está vendo. Se a gente é assim, eu acredito que é assim, porque eu acho que se um dono de uma construtora, dessas famosas, chegasse para mim, pastor, tá aqui, ó, pode ir nesse endereço, lá vai estar uma casa para você. Eu ia acreditar. Deus falando, a gente não vai acreditar? Desde o começo, Deus sempre vem dizendo. Nas suas profecias, lá em Isaías, ele diz, rapaz, os meus pensamentos são mais elevados. Os meus planos são muito maiores que o de vocês. Então, quando você pega essas duas palavras, a primeira, que eu troquei, né? Não está no perfeito, a primeira está no infinitivo, que é a ideia de fazer. A segunda está no verso 11, aí sim no perfeito, já está feito. O já ainda não, entendeu? Entenda, meus irmãos, entenda. Na perspectiva de Deus, já está tudo feito. Já está tudo feito. A gente não consegue ver. A gente tem que crer. Tem que confiar. Sabe? É um tipo de serviço que se a gente não fizer, outros vão fazer. O serviço vai acontecer. Porque na perspectiva de Deus, já aconteceu. É o que a palavra do verso 11 diz. Receba a prata e o ouro e façam a coroa. Então, meus irmãos, aqui eu não tenho dúvida de dizer isso aqui para os irmãos. Quando Deus ordena, ele já garantiu o resultado. A nossa parte é obedecer. A nossa parte só é essa, obedecer. Ele garante. Nós não vamos boicotar a obra de Deus. Ninguém destrói a igreja de Deus. É dele. Então isso, meus irmãos, essa primeira verdade aqui, do verso 9 ao 11, isso é para fortalecer a nossa fé, meus irmãos. A gente não obedece tentando fazer dar certo, não, irmãos. Nós obedecemos porque Deus já determinou que dará certo. Entendeu? Olha aí se não combina o que nós falamos aqui na quarta-feira. Eu sirvo e agrado a Deus, não é buscando o favor de Deus, não. É porque eu já sou dele. Eu já tenho uma salvação. Não é para adquirir força dele para perseverar, não. Eu já tenho a força. Eu não ajo em obediência para cada dia mais e mais buscar a santificação do Senhor. Não, eu já sou santo. O que eu tenho que me comportar como tal. Entendeu? O indivíduo, quando é solteiro, ele tem um comportamento. Aí, quando ele casa, ele deixou de ser humano, para o mundo ele vai dizer que virou um escravo, né? Mas na Bíblia não. Ele continua a mesma pessoa. Mas agora, ele tem responsabilidades. Ele não pode mais viver como um solteiro. Eu costumava dizer para o meu irmão, pai, tu tem que melhorar esse teu vestimento aí. Porque essas tuas roupas aí, parece que tu é solteiro, não é de homem casado, não. Umas calças apertadas, sabe? Um negócio assim meio... Não, mas tu tem que andar mais como um gente casado, homem casado. Mulher do mesmo jeito. Não pode andar como uma menininha. Né? Tem que andar como uma mulher agora casada. A mesma coisa é a nossa caminhada cristã. A gente não vai fazer nada, não depende da gente nada, nenhum tipo de esforço no sentido de realização. Não. Tudo já está dado. Que a gente tem que viver.
em obediência. Então, para refletir, meus irmãos, pense agora, aplique isso à sua vida, entendendo que Deus ordena coisas para você. Aí aqui você faz um paralelo. Eu não preciso construir um templo mais, mas eu sou o templo do Espírito Santo. E aí o Senhor requer uma construção diária. Mas, na perspectiva de Deus, eu já estou perfeitinho. Que Ele olha para mim e vê Cristo, e Cristo é perfeito. Mas eu não consigo me ver assim. Mas eu tenho que viver como se fosse. Então pense, tenho confiado nos meios de Deus ou nos meus próprios recursos? Segundo, reconheço que Deus já determinou tanto o fim quanto o caminho. O fim e o caminho para chegar lá. Ora, aqui nós estamos também na providência, quando falamos de algo que normalmente as pessoas não querem falar, sobre a morte. Ora, Deus não só sabe o dia que a gente vai morrer, né, irmãos? Ele sabe exatamente do que a gente vai morrer. As circunstâncias todas, ele sabe exatamente. Eu me sinto mais seguro. Eu não quero dizer que isso seja bom. Né? Eu não sei se eu vou morrer de uma bala, de um acidente de carro, de um câncer, de um infarto, de um AVC. Eu não sei. Mas quando eu olho para a Bíblia e olho para isso aqui, que Deus tem o controle de uma história maior, que essa é a história maior da redenção. A história maior, ela não pode estar inferior às histórias menores, que é a minha vida e a sua vida. Então, se Deus pensou na salvação da humanidade, Deus não pensou, não estava no controle dele o câncer, o infarto, ou uma bala perdida, ou um acidente de carro, acidente de avião, seja lá o que for? Tirar Deus dessa equação é desesperador, meus irmãos. Torna Deus não soberano. Então, olhe para isso. O que é que eu tenho que fazer, então, com essas informações aqui? 3 coisas. Primeira, confie. Filipenses 4,19 diz assim, ó. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Eu estou indo do argumento do menor, acabei de ler, para o maior. Qual é o maior? Que está no nosso texto aqui. Deus providenciando a salvação. Deus providenciando, meus irmãos, a paz entre ele e o pecador. As demais coisas são bem menores. Mas o Senhor diz que as bem menores, ó. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em majestade, há de suprir em Cristo cada uma das suas necessidades. Aí não diga para mim, não. Diga para ele quais são as suas necessidades. O que é que você precisa? Para você dizer assim, eu encontrei o sentido na vida. Eu encontrei o sentido da vida. Qual é a sua necessidade? Você acha que é no seu braço? Você acha que é isso que você está pensando? Só vai ser isso que você está pensando se combinar com o que Deus planejou. Se Deus planejou a morte do filho, tudo como ia acontecer, dando nome a cada pessoa que se envolver em tudo isso. Ele não pensou na minha vida, na sua vida? Romanos vai dizer, se eu dei o meu filho, não só confie, mas submeta-se aos planos do Senhor, aos caminhos do Senhor. Porque em Isaías 55:8, eu citei aqui, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque são muito mais elevados. Então confie, submeta-se. E terceiro, dependa sempre. Dependa sempre do Senhor. O coração do homem, está lá em Provérbios, Salomão. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Um outro, que Salomão também cita, é que a gente deve fazer os nossos planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O que é que ele está dizendo? Tenha responsabilidade, mas não ache que você é autônomo, que você é que vai dizer quando as coisas vão acontecer. É Deus. Não é Deus que tem que se alinhar os nossos planos e projetos. Somos nós que temos que nos alinhar. Ele já pensou antes de nós. Então, meus irmãos, até aqui.
vimos que Deus não apenas faz promessas, mas também providencia os meios para cumpri-las. A prata, o ouro, vindos de longe, mostram que o como da promessa está totalmente sob o controle de Deus. Mas isso nos leva a um questionamento, a uma pergunta importante. Quem é aquele por meio de quem esta promessa será cumprida? Porque não basta Deus prover os meios, é necessário identificar o agente da promessa. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós vamos ver agora no ponto 2. A identidade do prometido. Porque no finalzinho do verso 11, disse que essa coroa, que eu expliquei para os irmãos que é uma coroa, que dá uma ideia de governo, de autoridade, é colocada sobre a cabeça de um sumo sacerdote. Só que aqui já começa algo que até então, meus irmãos, nunca tinha sido dito e revelado. Normalmente, meus irmãos, essa coroa vai sobre a cabeça de uma autoridade civil, não religiosa. Josué era o sacerdote. Agora tinha um governo. Mas ele não é citado aqui. Josadaque, se não me engano. Ele não é citado aqui. A coroa está na cabeça do sacerdote. Então aqui Deus já está dizendo aqui, ó. Eu estou falando com Josué, mas não é de Josué. Todas essas implicações. Eu estou apontando para algo maior. Para algo que vai surgir. Lembra que eu disse? O contexto progressivo na história. Deus faz. É a vontade dele que se estabelece, mas ele faz isso dentro do nosso tempo, na história da humanidade. E Josué já morreu. Mas aí, o verso 12 traz o nome dele. Não explícito, mas a gente vai encontrar na palavra renovo. Olha aí, ó. Verso 12. E diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não sabe, o Senhor dos Exércitos é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode com ele, é imbatível. É o Deus poderoso não só no mundo, na criação por completo. Sobre os anjos, sobre as galáxias, sobre a lua. Entendeu? A turma está tudo animadona aí, né? Porque deram uma volta na lua, né? Você sabe de nada. Deus é o dono de tudo. Só for porque Deus quis. Entendeu? Aí vai dizer, ó. Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Pronto, esse renovo aí, meus irmãos, esse renovo aí está associado a um verbo importantíssimo, que dá o sentido de que está apontando para algo que ainda não chegou, que não é Josué. Que não é Josué. Olha aí, ó. Olha o verbo aí. Ele brotará. E aqui está no imperfeito, ó, irmãos. Não está no perfeito. Por quê? Porque é uma obra que está se realizando. Entendeu? Começo, meio e fim. A promessa do Messias, o Messias vai vir, o Messias vai morrer, o Messias vai ressuscitar e depois o Messias virá. Por isso essa palavrinha aqui não está no participo, não está no perfeito, na ideia de que já tudo aconteceu. Deus está dizendo, como eu tenho uma mão no mundo. Eu estou dizendo para vocês, vai surgir um sacerdote tão poderoso que ele não vai ter só o governo sobre a religião. Ele vai ter o governo sobre as nações. Por isso a coroa sobre o sacerdócio. E aí, no Novo Testamento, em Hebreus, vai falar que o nosso Jesus é rei e sacerdote. Ou seja, ele governa o mundo e governa a sua igreja. E sempre foi assim. Nunca deixou de ser. Entendeu? Porque Paulo escreve Romanos e deixa lá para nós. Os romanos que perseguiram, mataram Jesus, mataram Paulo. E Paulo diz, se sujeitem a eles, porque são ministros de Deus. O governo humano deles estava debaixo da autoridade desse Deus aqui. Que ele diz, e pontua agora na história,
de que o caminhar disso aqui é para aquilo que nós já sabemos, que eles não sabem. Quando Jesus vier agora, ele vem para reinar. Aí há aquele debate, né? Será que ele vai vir para passar 1000 anos? Aí depois, não vou entrar nesse debate aqui não. Mas o ponto é que vai chegar um momento que o Senhor vai reinar nesse mundo, ele vai ser o nosso Senhor, nosso sumo sacerdote, e ao mesmo tempo vai ser o nosso presidente. Vai ser um governo universal. Deus vai governar. Olha, e aqui a distância dessa profecia para nós aqui, meus irmãos, é uns 2.500 anos no mínimo. E o Senhor já dizia, todos esses governos passarão. E ele mostrou isso nas visões, ele tem o controle dos bons e dos maus. Dos maus, ele usa para fazer a sua justiça. Para os bons, ele usa para mostrar que ele tem misericórdia. E por assim vai sucessivamente. Então, em outras palavras, o início é um processo progressivo, mas que o resultado é certo. Por quê? Continua o texto, ó. Verso 12. Olha o outro verbozinho que aparece aqui, ó. Ele brotará do seu lugar e edificará. Aí sim, meus irmãos, o edificará está no perfeito. Obra realizada. Entendeu? É o já ainda não, todo tempo aqui, ó. É uma promessa de um Jesus que virá na história, mas a semelhança do ponto primeiro é uma obra que o Senhor vai fazer em obediência, mas que ela já está realizada. E o que o primeiro ponto pediu para nós, está dando o próprio Cristo como exemplo. Aí a gente não tem desculpa para dizer assim, ele só conseguiu porque ele é o próprio Deus. Não. Ele conseguiu porque ele foi homem e foi obediente até a morte de cruz, como diz o Novo Testamento. Querendo dizer que nós conseguiremos. Por quê? Porque a obra já foi realizada. Entendeu, irmãos? Só que comumente, meus irmãos, Cristo foi rejeitado porque ele não veio de uma forma exuberante. Todo mundo aqui sabe a história de Jesus, o nascimento de Jesus. Como foi uma coisa bem humilde. Mas o profeta Zacarias já tinha falado, ó. Ele já tinha falado no capítulo 4, verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Zorobabel, que era o governador. Mas nosso texto aqui, a coroa não foi sobre ele, foi sobre Josué, que era o sacerdote. Josué, um tipo de Jesus. Porque muitas pessoas no primeiro século rejeitaram Cristo. Não tinha. Como diz o Isaías 53, não tinha aparência nem formosura. Era um jeito sofrido. Tanto que Jesus, para ser denunciado, ele foi entregue por um beijo. Porque ele era tão parecido com os outros. Né? Jesus não é, tá, irmãos? Esse Jesus aí que normalmente a gente vê nos filmes, nas séries, né? Chosen, o escolhido, né? Cara bonitão, cabelão, olho verde, azul às vezes. Não, Jesus era um cara que não tinha aparência nem formosura. Era feinho, bichinho. Mas a Bíblia está dizendo, tinha que ser assim. Porque ele brotará. É um começo. Mas ele vai se manifestando. E ele, como diz o verbo aqui, edificará o templo. Aí a promessa de que Josué levantaria o templo ali, mas ao mesmo tempo apontando para o futuro. A cada um de nós. Então a atenção está aqui, ó. O plano já está certo. Perfeito. Mas o Messias brota. Imperfeito. Cristo vem de forma humilde, mas com origem divina. Ele não é imposto politicamente. Ele emerge segundo o propósito soberano de Deus. Reflita. Tenho discernido ou discernido a obra de Deus, mesmo quando ela ainda está em processo?
Essa igreja, a igreja bíblica que nós estamos vivendo aqui, ela está em processo. Assim como esse Cristo viveu o processo. Tem horas que a nossa percepção é de que a igreja está viva. E tem horas que a nossa percepção é de que a igreja está fria, morta. Mas essa percepção é a nossa. Mas nós temos que olhar além dessa. E qual é além dessa? É a de Deus, que Ele sempre olha para nós e nos vê como uma igreja triunfante. Não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele já fez. Entendeu? Por que isso? Porque eu tenho que entender que a minha alegria de servir a Deus não deve ser medida simplesmente pelaquilo que eu sinto, pelas minhas circunstâncias. A alegria de servir o Senhor, de falar do Senhor, de ter prazer de vir à casa do Senhor, é por gratidão por aquilo que Ele já fez por mim. A gente se esquece disso, meus irmãos. A gente pode ficar sem comer, a gente pode ficar sem beber. A gente não pode morrer sem Cristo. Porque aí é separação eterna. Mas se eu e você, meus irmãos, temos Cristo, peguemos as nossas frustrações, meus irmãos, e colocamos nessa balança. O que é que tem que pesar mais? É a minha certeza, é a minha convicção de uma obra que não dependeu de mim, de Deus exclusivamente. Ou daquilo que eu sinto momentaneamente. Isso é para trazer vigor, meus irmãos. Frustração todos nós teremos. Todos os dias se apresenta diante de nós. Eu, como vivo no ministério pastoral, meus irmãos, às vezes eu olho e digo, puxa vida, quando eu tinha 30 anos, eu dizia, poxa, quando eu tiver 50 anos, a minha igreja vai estar assim, assim, e eu sempre tinha uma igreja para comparar. Vai ser igual essa aqui. Não foi. E quando eu leio isso, quando eu escuto isso, quando eu gemo e eu grito a Deus, Deus está me dizendo, mas tu é salvo. Continua fazendo o que tu está fazendo. É para agradar a mim. Eu nunca te chamei para você ser agradado em primeiro lugar. Você se agrada porque eu sou bom. Deus, né? Eu entendo isso. Porque eu sou bom. Mas se a minha vida, a sua vida fosse só miséria, se a minha vida, a sua vida fosse só como a de Jó, meus irmãos, nós ainda éramos os homens mais felizes da face da terra. Porque temos o perdão desse Deus que se fez homem. Então, meus irmãos, não despreze. Confie no tempo de Deus. Tenho confiado. Fácil, fácil, não é. Porque o mundo todo tempo batendo na porta da gente. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. E não é o meu propósito, não é o seu. É o dele. Então o que é que eu aprendo aqui? Meu Deus. O povo passou 70 anos no exílio. E foi para lá porque profanou o teu nome. Tripudiou da tua misericórdia. E o Senhor castigou, mas com misericórdia. Aí esse povo, depois de 70 anos, volta. Estão desanimadíssimos. E mesmo só ter dado toda a provisão para eles construir o templo. Pegaram todos os recursos e investiram nas suas próprias casas. Nós vimos isso. E continuaram frustrados. E a frustração é sinônimo de pecado contra Deus. Nos afasta de Deus. Nos faz viver uma incredulidade, consciente ou inconsciente. Mas não deixa de ser uma ofensa a Deus. Meu pecado consciente ofende a Deus. Meu pecado inconsciente também ofende a Deus do mesmo jeito. Aí Deus olha para esse pessoal, dá 9 visões para eles, dizendo, eu sou bom, eu controlo tudo. Repito, pegue todas as frustrações de vocês. Coloque numa balança em tudo aquilo que eu tenho feito por vocês. O que é que eu quero de vocês? Temam a mim, mas não é medo, é respeito, reverência. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu passei uma semana, final de semana, pregando no acampamento. Sobre como
amar a Deus no mundo. E aí eu fiz uma série de 3 pregações lá. A primeira foi: não se engane. O mundo é uma guerra. E ele insiste em colocar a gente no meio dessa guerra. Que ele começa dizendo: onde é que vem as lutas e as guerras de vocês? Se não é dos desejos de vocês. Aí o segundo sermão. Olhe, quando a gente fica em guerra, a gente não fica inimigo do mundo. A gente fica inimigo de Deus. Que o texto está lá dizendo, verso 4, do capítulo 4. Se você for amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Aí vem do verso 7 até o finalzinho lá. Como eu vou amar Deus no mundo? Aí tem lá um monte de verbo lá, É obediência. É dependência do Senhor. Eu só faço isso se eu tiver devoção, se eu respeitar o agir de Deus. O brotar aqui não era o fim, era o começo. E o reinará, ou o edificará, é a certeza do plano de Deus. Aí muitas vezes, pegando o texto lá de Timóteo, a gente vive nesse mundo como se fosse inimigo de Deus. E quando eu terminei o terceiro sermão, um senhor de 75 anos de idade me segurou e disse assim: pastor, a gente só vai conseguir amar a Deus nesse mundo se a gente for grato pela salvação que Ele nos deu. Nós não merecíamos. Um senhor de 75 anos, um dos fundadores da igreja. A igreja tem 44 anos. 75 anos de idade. E aí, quando ele falava aquilo, ele começou a chorar. Ele começou a se quebrantar. Se não for nascido de novo, não vai ter gratidão. Não vai ter gratidão. Olhe para a sua vida. Como é que você tem vindo à casa de Deus? Como é que você tem ido a Deus quando abre a Bíblia? Como é que o seu coração vai a Ele? Você vai rendido, entendendo que Ele é um Deus de promessas. Ele te prometeu literalmente, tem na Bíblia, dizendo assim, ó, você vai ter o melhor emprego do mundo. Ele te prometeu literalmente, assim, ó, o teu ministério vai ser o ministério maior do mundo. A tua igreja vai ter isso, aquilo, outro. Te prometeu? Olhe, o teu casamento vai ser uma coisa fantástica. Olha, eu vou te dar muitos filhos. Está lá escrito? Está escrito. Não está. Mas ele dá. A gente se frustra por não ter a igreja que queria, por não ter o emprego que queria, por não ter o casamento que queria, por não ter o filho que a gente queria. E a gente não se alegra por aquilo que jamais a gente perderá. Aquilo que Ele nos deu, dando a sua própria vida. Aí como é que você vem à igreja? Você vem com o coração grato, agradecido, ou você vem se sentindo injustiçado? Por que eu digo isso? Porque você não é diferente de mim. Quantas e quantas vezes eu venho para a igreja me sentindo injustiçado? Senhor, quanto tempo eu estou aqui? E essa igreja não floresce, essa igreja não cresce. Irmãos com os problemas de sempre. Você não é assim, não? É, você é igual a mim. Estamos errados, irmãos. A gente tem que vir para a igreja e dizer, Senhor, me ajuda a não desviar o foco da minha gratidão. Eu não posso te louvar, te engrandecer por aquilo que eu sinto e que eu percebo que é bom, que é maravilhoso. Eu tenho que te glorificar, te exaltar, apesar de eu não estar sentindo aquilo que eu gostaria de sentir, de viver aquilo que eu gostaria de viver, de ter aquilo que eu gostaria de ter. Me ajuda, Deus. Me ajuda.
Porque senão eu não vou ser testemunho. Senão, Senhor, eu não vou compreender a natureza da principal promessa. A identidade daquele que morreu na cruz por mim. E por fim, a certeza do cumprimento. Que é o nosso terceiro ponto aí, meus irmãos. Que é a pergunta final. E eu vou usar um linguajar aqui bem popular. Tá, irmãos? Por que cargas d'água o renovo que é Cristo veio? Por que cargas d'água? Por que Jesus veio ao mundo? Por quê? Qual é o objetivo final dessa vinda, desse progresso? Brotará, verso 12, edificará, aí entra o verso 13, 14 e 15, que aparece vários verbos aí, edificará, dominará, será sacerdote, será, reinará. Para quê? Para reinar o meu mundo, o mundo que eu imagino, o mundo que eu sonho, que eu penso. Não, irmãos. Ele disse, olha, no mundo aí vocês vão ter aflição, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz tem bom ânimo, lembre disso aqui. Eu não estou dizendo que seja ruim, tá, irmãos? Ter uma igreja grande. Eu não estou dizendo que seja ruim ter filhos, não estou dizendo que é ruim ter um emprego bom, ganhar grana, viajar. Mas lembra que eu tenho dito aqui? Isso é bônus. Prêmio maior, meus irmãos, é termos esse, que aqui na profecia se dizia, ele brotará. Ele edificará. Pois aqui, meus irmãos, do verso 13 até o 15, é o ápice. O para quê? A resposta está aqui. Para que cargas d'água Jesus veio? Para edificar, para dominar, para ser o nosso sacerdote insubstituível, como diz lá em Hebreus, não existe outro além dele, maior do que ele. E para reinará, para reinar. Eu não sou presbiteriano, mas a palavrinha reinar e dá essa ideia de que ele reina, está reinando e reinará. Entendeu? Aqui é o imperfeito. Edificará, ação certa. Está no perfeito. Dominará, ação garantida. Perfeito. A obra dele é infalível, é eficaz. Será sacerdote, identidade estabelecida. E não só sacerdote, será rei, reinará. Ação continuada, que não tem fim. Vai ser rei perpetuamente. Hebreus 7:1. Porque ele, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E nós sabemos que Melquisedeque é um tipo de Cristo revelado lá no Antigo Testamento. Apocalipse 19, verso 16. Tendo no seu manto um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Assim, meus irmãos, aquilo que Zacarias anunciou se cumpre plenamente em Cristo. Ele reina como rei e intercede como sacerdote. Pense agora, reflita. Tenho visto ou tenho vivido debaixo desse governo? E olha, quando fala em governo, o negócio está feio, não tá, irmãos? O negócio está difícil. Mas quem governa mesmo, e sempre governou, foi sempre Deus. Minha obediência é constante ou ocasional? É muito fácil obedecer, não é? Quando tudo está bem. Quando tudo está fluindo perfeitamente. Eu costumo, agora não mais, porque não estou dando mais aula em seminário, né, fisicamente. Mas quando a gente chega e encontra turma nova, então a turma tem aquele negócio de
ovacionar o professor, aquela coisa toda. Aí eu digo assim, ó, o semestre está começando agora. Esses elogios que vocês me fazem, esses presentes que vocês me dão. Tinha aluno que levava chocolate para mim. No meu aniversário, enfeitava lá uma sala e me chamava. Aí eu chegava lá, parabéns, professor. Eu digo, eu quero ver a obediência de vocês, a alegria, a satisfação, o amor de vocês por mim, quando eu os repreender, quando eu der uma nota a vocês, que vocês acham que não merecem, e vocês continuarem a dizer, professor, isso é fantástico, professor, parabéns para o senhor. Assim é a nossa vida com Deus. É muito fácil obedecer a Deus, como Deus está providenciando as coisas e está dando tudo certo. Quando a gente está no jardim, está tudo maravilha. Aí quando vem um deserto, é a hora, meus irmãos, da gente viver o deserto, mas com a perspectiva de jardim. Entendeu? E com a perspectiva de um jardim futuro, onde o Senhor vai restaurar tudo isso aqui. Na prática, isso meus irmãos, é racional. Não é você olhar para as situações e não estou sentindo nada. Não está doendo, não, está doendo. Chore, mas chore. Como eu posso dizer? Chore sobre o consolo de Deus. Chore sabendo que tudo aquilo ali coopera para o seu bem. Não grite de desespero. Grite de dependência. Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais. Paulo fez isso. Aí, de repente, Deus vai falar a mesma coisa que falou para Paulo. A minha graça te basta. Coisa que você já tem. Usufrua dessa. Ontem foi dito aqui também. Existe a graça da salvação e a graça da manutenção. E tudo isso é a obra do Senhor. Então, com a aplicação para a gente encerrar? Vou acabar agora. Viva, meus irmãos, não só sobre o Salvador, mas sobre o seu senhorio diário. Olha aí, Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, e a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Descanse. Não só viva sobre a liderança, o senhorio do Senhor, mas descanse na intercessão contínua. Ele é rei e sacerdote. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos o costume aqui de interceder em oração por aqueles que estão enfermos. E a gente não fica feliz? Pelo menos eu fico feliz. Quando eu sei que alguém orou por mim, por uma causa minha, eu fico feliz. Meus irmãos, esqueceu? Deus tem feito isso na pessoa de Cristo, o sacerdócio, diariamente. Entendeu? Deus está intercedendo por nós, não caia não, dá força a Ele. Não foi, a oração dele não foi essa? Senhor, não peço que os livre do mundo, mas que os guarde. Pedro, Satanás está querendo te peneirar, eu tenho orado. Meus irmãos, é o fraco aquele que intercede por você? Terceiro, experimente de fato a paz desse governo, que já existe, está aqui. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, Efésios 2, 14. E por fim, persevere em obediência diligente, Deuteronômio 28, 1, 2. Está lá as bênçãos e a maldição, né? Aí diz assim, ó, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então, meus irmãos, foi o que nós vimos aqui. Vimos que o Messias, na pessoa ali de Josué, edifica, domina, reina, que seu reinado não é momentâneo, mas contínuo. Ele é o rei que governa e o sacerdote que intercede. Isso nos leva à pergunta final de encerramento. Como devemos responder a esse Deus que promete, cumpre e reina? Qual é a resposta?
é vivendo de fato para Ele. É pegando todas as nossas frustrações, colocando na balança e do outro lado, o governo, o reino, a promessa que Ele fez. É colocando todos os nossos pecados diante dele em arrependimento e confiar no seu perdão. E abrir um sorriso e sempre, sempre nas nossas orações, colocar o reino dele em primeiro lugar. Não foi assim que ele ensinou a oração? Pai nosso que estás nos céus, não é? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, que Romanos vai dizer que é boa, perfeita e agradável. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos livra do mal, não nos deixa cair em tentação, nos livra do mal. Não é isso lá, a oração? Fique de pé, vamos encerrar. Eu vou encerrar com uma pergunta, sem mais. E aí é uma pergunta para você responder. Estou vivendo como quem crê na promessa ou como quem ignora o reinado daquele que fez a promessa? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos usufruir dessa misericórdia no tempo que se chama hoje. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Leva-nos em paz.